Graças a Deus. Meus queridos irmãos, mais uma vez eu vos saúdo a todos vocês com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite de salvação para os amigos. Olha, fica conosco nessa live poderosa, fica comigo na ministração dessa palavra. Os céus têm uma palavra poderosa para estar ministrando aos nossos corações. Se eu fosse você, eu não perdia essa reflexão. Fica conosco porque Deus certamente vai estar falando contigo de uma maneira muito poderosa. Essa oportunidade eu quero trazer uma reflexão bíblica, uma reflexão da palavra de Deus subordinada ao tema: a ferramenta é emprestada. A ferramenta, ela é emprestada. Para tanto, eu quero deixar um texto para o nosso embasamento espiritual que se encontra no segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse serve-te de ires com os teus servos? E disse o profeta: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Ferramenta emprestada. Santos de Deus, lemos esse texto bíblico que vai nos falar acerca de mais um milagre que marcou a vida, o ministério e a trajetória do profeta Eliseu. Profeta Eliseu foi o substituto do profeta Elias, porque antes de ser arrebatado em carros e cavalos de fogo, Elias disse para Eliseu: Pede-me o que queres que eu te dou. Então Eliseu vai dizer: Eu quero porção dobrada do teu espírito. Então Deus arrebata Elias, a capa de Elias cai. Eliseu pega a capa, simbolizando a transição, a transferência de unção, de poder e de autoridade. Agora, na Bíblia não tem coincidência, tudo é Jesuscidência, é Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque se nós formos catalogarmos os milagres que o profeta Elias realizou 7 milagres em toda a Bíblia Sagrada. E o Eliseu? Eliseu realizou o dobro, por isso que ele pediu porção dobrada. Eliseu realizou 14 milagres. E este milagre aqui do ferro, do machado que flutuou, é mais um milagre que marcou a trajetória e a vida e o ministério do profeta Elias. Vamos caminhar conosco dentro desse texto bíblico. Vou estar fazendo algumas considerações importantes e destacando algumas lições dentro dessa passagem bíblica. Lembrando que o tema da nossa reflexão é: a ferramenta, ela é emprestada. Vamos para o texto bíblico. No verso de número 1, o profeta vai nos dizer assim, ou melhor, o texto bíblico diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu:
Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. O que é que nós temos aqui? Temos o profeta Eliseu, que era o professor da escola dos profetas. E temos aqui os filhos dos profetas. Agora, é interessante que os alunos que fazem parte da escola de profetas, eles precisam ter disciplinas na sua vida para alcançar o sucesso. Nas nossas vidas não é diferente. Para você alcançar o alvo desejado, para você alcançar o sucesso desejado, para você sair de uma geografia e chegar em um lugar de conquista, você precisa observar o mandamento do Deus Todo-Poderoso e cumprir as suas diretrizes, todas as diretrizes que a palavra de Deus nos orienta, nos recomenda e nos instrui. Perceba que os filhos dos profetas estavam em uma geografia junto com o profeta Eliseu. Aqui a gente começa aprendendo que para você alcançar sucesso na sua vida, você precisa estar perto de pessoas que acrescentam coisas positivas na sua vida. Você precisa estar perto de pessoas que te aproximam, que te levam para perto de Deus, pessoas que te motivam, pessoas que te levantam, pessoas que tenham algo de Deus. Então, os filhos dos profetas estavam próximos ao profeta Eliseu. E perceba que o texto vai nos dizer que os filhos dos profetas vai dizer para o profeta: eis que o lugar que nós estamos, Eliseu, é pequeno. O lugar que nós estamos é estreito. Houve ali uma necessidade de se aumentar o tamanho do lugar, de se aumentar o tamanho da geografia que os filhos dos profetas estavam, ou seja, eles conseguiram detectar que o território é pequeno, o lugar é estreito, a geografia é pequena. Então eles perceberam que eles precisavam fazer algo para sair daquela geografia pequena. Pastor, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos nesse texto bíblico que Deus ele está te dando uma visão de crescimento. Por quê? Porque às vezes na geografia que você se encontra, no lugar que você está, o lugar às vezes é pequeno para o propósito que Deus tem na tua vida. Deus tem um propósito grande na tua vida. Deus tem um milagre extraordinário para fazer na tua vida. Porém, às vezes o lugar é pequeno, o lugar é estreito, como os filhos dos profetas estavam em uma geografia pequena, em um lugar estreito. Então eles detectaram o tamanho do território. Por quê? Porque eles acreditavam que houve uma necessidade de ampliar o lugar. Aqui eu já libero uma palavra da parte do Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. A palavra é essa: amplia o lugar da tua tenda, as cortinas da tua habitação, firma bem as tuas estacas, porque o que Deus vai realizar na tua vida, este lugar que você se encontra, é um lugar pequeno. Então Deus quer ampliar a tenda, Deus quer trazer crescimento para o lugar que você está. E a boa notícia da parte de Deus esta noite é: Deus ele está ampliando
todas as áreas da tua vida em que a geografia é estreita. Esta noite de glória, Deus ele está ampliando, Deus ele está trazendo crescimento para os filhos dos profetas e para os profetas. Deus está mandando eu te dizer nessa noite, você que está me ouvindo, é noite de crescimento, é noite de ampliar a tenda, é noite de alargar as estacas, é noite de deixar a zona do conforto e partir para uma conquista extraordinária, porque o que Deus tem para você não é pequeno. O projeto pode até começar pequeno, mas o projeto de Deus na tua vida, ele não termina pequeno. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 7 e o verso de número 8, porque na verdade o teu princípio tem sido pequeno, mas o teu último estado crescerá extremamente. Ou seja, o melhor das coisas é o fim dela, não é o começo dela. Então o que Deus tem para você é grande, é coisa que tenha amplitude, é algo que vai crescer de uma maneira extraordinária. Os planos de Deus são grandes na tua vida, os projetos de Deus são grandes na tua vida, os sonhos de Deus são grandes na tua vida. Então, glória a Deus, fique com esta palavra dessa parte, oh glória. O que Deus tem para você não se resume a uma faixa estreita do território que você está. Bendito é o nome do Cordeiro, aleluia. E o texto continua nos dizendo no verso 2: vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse Eliseu: ide. Aleluia. A Bíblia fala: vamos, pois, até o Jordão. Olha só, não foi um filho de profeta, não foram alguns profetas. O texto fala: vamos, pois, ou seja, plural. Toda a comunidade de profetas, toda a escola de profetas de Eliseu e os filhos dos profetas foram até o Jordão. Aqui eu entendo. O que é que você entende, pastor? Que para se concretizar um projeto e ser bem sucedido esse projeto, não é um, não é dois. Ou seja, não se sinta a última bolacha do pacote. Ou seja, não se sinta exclusivista. Não, pastor, eu sou o melhor pregador da minha igreja. Nada disso. Apague essa ideia. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é exclusivista. Olha o que o texto está dizendo: vamos, pois, até o Jordão. Ou seja, o propósito, quando tem unidade, quando tem união, quando tem o envolvimento de todos os filhos dos profetas que estudam na escola de profeta, aleluia, o projeto ele sai do papel, o projeto ele se concretiza, o projeto ele cresce, o projeto ele aumenta, o projeto ele é bem sucedido. Por quê? Porque houve uma cooperação de todos para que o nome de Jesus seja glorificado. Olha o que o texto fala: vamos, pois, até o Jordão. Aqui eu dou uma pausa para falar um pouquinho sobre o Jordão. Os filhos dos profetas que estudavam na escola de Eliseu, eles tomam a palavra e o texto fala que todos eles foram até o Jordão. Cada palavra na Bíblia tem um seu significado. Por exemplo, Betesda significa casa de misericórdia. Betel significa casa de Deus. Agora, Jordão na Bíblia significa aquele que desce, ou glória. Então todos agora, em um propósito, estão pegando o caminho
que os levará até o Jordão. Ou seja, estão pegando o caminho que desce. Glorificado é o nome do Cordeiro. Deus está falando aqui essa noite. O caminho não mudou. O caminho do crescimento é o Jordão. O caminho da exaltação é o Jordão. O caminho das conquistas é o Jordão. O caminho da amplitude de Deus na tua vida é o Jordão. O caminho da vitória é o Jordão. Só que Jordão significa aquele que desce, ou seja, Deus te chamou, Deus nos chamou para nós descermos. O segredo da nossa vitória está na nossa descida. Olha o que a Bíblia fala: ponha a tua boca no pó, para que talvez ainda haja esperança. Descida. Olha o que a Bíblia fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Descida. Jordão, olha o que Jesus falou: aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então o segredo está na descida. É tempo de nós descermos até o Jordão. Mas descer até o Jordão para quê? Tá a resposta no verso 2. Cada um deles pegaram uma viga e fizeram um lugar ali para ele habitar. Ou seja, cada um tomou uma viga. Essa viga representa a cruz. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a tua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz, pegue a sua viga e não largue a sua cruz por nada. Não vai medindo o peso da tua cruz. Tem pessoas que carregam viga mais pesadas do que você. Mas não é tempo de parar. É tempo de colocar a viga nas costas e dizer: Cristo, eis-me aqui, envia-me a mim. É tempo de levar cruz. É tempo de carregar viga. É tempo de pagar preço. É tempo de preparo. É tempo de alargar o lugar. É tempo de fazer a diferença. É tempo de descer até o Jordão. Então cada um pegou uma viga e fizeram ali um lugar para habitar. E o profeta foi com eles. E o verso 3: e disse serve-te de ires com os teus servos, e disse: eu irei. Olha aí, os filhos dos profetas disseram para o profeta: o senhor pode ir conosco? O profeta disse: eu irei com vocês. Aqui faz-me lembrar a passagem bíblica que Jesus Cristo, o maior profeta, Jesus falou assim: vocês não estarão só, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Paracleto, eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, que ele vai estar com vocês todos os dias, ele vai guiar vocês, ele vai caminhar com vocês na terra, ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Então, meus queridos irmãos, em todos os projetos que Deus colocou nas tuas mãos, você não está sozinho. Por quê? Porque o profeta todo-poderoso chamado Jesus de Nazaré, ele disse: eu irei e estarei com vocês até a consumação dos séculos. Glória a Deus, é uma palavra de conforto. No verso 4, e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Aqui eu quero dar uma ênfase forte na palavra madeira, porque quando eles chegam ao Jordão,
O que é que eles vão fazer? Vão passear no Jordão? Vão observar a paisagem ao redor do Jordão? Não. O texto fala que eles foram ao Jordão para cortar madeira. Por quê? Porque tem gente, eu vou dizer, Jesus, tem gente que quer ampliar a tenda, mas não quer cortar madeira. Tem gente que quer ser pregador, mas não quer cortar madeira. Tem gente que quer ser pastor, mas não quer cortar madeira. Tem gente que quer ser cantor, mas não quer cortar madeira. Tem gente que quer estar nos banners, mas não quer cortar madeira. Tem gente que quer ter agendas abertas, mas não quer cortar madeira. Tem gente que quer ganhar reconhecimento das pessoas, mas não querem cortar madeira. Ei, meus queridos irmãos que me ouvem nessa noite, é tempo de você descer até o Jordão, pegar a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos e começar a cortar madeira. Pastor, o que é cortar madeira? Cortar madeira é você fazer o que ninguém faz. Eu vou dizer, cortar madeira é ajudar na limpeza da igreja. Cortar madeira é abrir a igreja. Cortar madeira é fazer evangelismo. Cortar madeira é entregar folhetinho da palavra de Deus. Cortar madeira é discipular as pessoas novas convertidas na igreja para se batizarem. Cortar madeira é deixar as 99 e ir atrás daquela que está esquecida, que está enferma, que está abandonada. Cortar madeira é pregar onde ninguém prega. Oh glória, eu sei que a palavra não está muito confortável, essa palavra, mas é a palavra do nosso Deus. O Jordão é lugar de cortar madeira. Deus te chamou para você ir até o Jordão e chegar no Jordão, pegar a ferramenta que Ele colocou nas tuas mãos e começar a cortar madeira. Não é tempo de ficar com a ferramenta encostada, é tempo de pegar a ferramenta que Deus te deu e vai cortando madeira, meu querido irmão, vai fazendo a obra do Deus Todo-Poderoso. Corta madeira. Ou você nunca leu o livro do profeta Ageu, no capítulo 1? O Senhor falou para Ageu: subi ao monte, edificai a casa e trazei a madeira. É tempo de cortar madeira. E eles desceram ao Jordão, os filhos dos profetas, e começaram a cortar madeira. Jesus Cristo está voltando. É tempo de você cortar madeira. É tempo de você divulgar as boas novas do reino. Corta madeira. Versículo de número 5. E eles começaram a cortar madeira. Corta daqui, corta dali e cortando madeira. Verso 5. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, uma árvore, com o machado, aí a Bíblia fala, o ferro do machado caiu na água. Então, enquanto você está cortando madeira, você corre o risco de perder o ferro do machado, de perder a ferramenta de trabalho. Só que todo machado, ele precisa estar bem ajustado o seu cabo. Então se coloca algumas cunhas no cabo do machado para que ele fique resistente. Perceba, conforme o moço foi cortando madeira, o machado foi ficando cego e o ferro no cabo foi perdendo a sua força. E o ferro no cabo, perdendo a sua força, fez com que o ferro do machado caísse dentro da água. Oh glória! Só que o problema nessa passagem bíblica não é porque o ferro do machado caiu dentro da água. Esse não é o problema. Olha o que ele vai dizer. Ai, meu Senhor, o ferro caiu na água. E ele disse, ah, meu Senhor, era emprestado. Então perceba que ele está trabalhando usando o ferro do machado, um machado, só que aquela ferramenta não era dele, aquela ferramenta era emprestada, oh glória. É por isso que eu vos disse no começo dessa reflexão bíblica, nesse café com Bíblia, essa noite, que a ferramenta que Deus te deu, ela é emprestada, oh glória. Então pega a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos
e começa a usar, começa a cortar madeira. Não deixa a sua ferramenta ficar cega. Tem muitas pessoas que até têm ferramenta, mas a sua ferramenta já está cega. Oh glória! Pegue a sua ferramenta essa noite e começa a cortar madeira, mas não se esqueça que a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos não é tua. Essa palavra vai para os pastores que estão me ouvindo aqui nessa noite, aqui no Brasil e em todo o mundo. Essa palavra vai para você, querido pastor. A igreja que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, Deus te colocou na frente de um rebanho, de uma igreja, mas a igreja não é tua, o povo não é teu. Você que fica aproveitando das gorduras das ovelhas, toma cuidado, meu querido irmão, toma cuidado, meu pastor amado, porque as ovelhas não é tua, o rebanho não é teu, a igreja não é tua, a igreja é de Deus. O mesmo Deus que deu a ferramenta, Ele está mandando te dizer através dessa live, dessa palavra: pastor amado, toma cuidado, porque a ferramenta que Deus te deu, ela é emprestada, ela não é tua. Oh glória, Deus te emprestou. Então cuide bem do povo, trata bem do povo, cura as feridas do povo, dá pão para o povo, dá palavra para o povo. Há uma diferença de pastorear e apacentar. Pastorear, qualquer um pastoreia, mas apacentar não. Apacentar é diferente. Apacentar requer cuidados, detalhes, requer acompanhamento, visita, discipulado. Isto é apacentar, é ter o domínio das necessidades dentro do rebanho. Pastorear, qualquer um pastoreia. Agora, apacentar é diferente. Então, a ferramenta que Deus te deu, ela é emprestada. Oh glória! Você que está me ouvindo, que é pregador da palavra, glória a Deus por isso, nunca se esqueça. Não use a ferramenta que Deus te deu para você ficar se promovendo. Não use a ferramenta que Deus te deu para você fazer agenda. Sai desse barco furado. Não use a ferramenta que Deus te deu para o seu enriquecimento espiritual, porque a ferramenta que Deus te deu não é tua. O dom da palavra que Deus te deu não é teu. Então não se exalta, não cresça. Por quê? Porque a ferramenta que Deus te deu, ela é emprestada. Toda a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos, nas minhas mãos, nas nossas mãos, ela é emprestada. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Então usa a ferramenta que Deus te deu para abençoar o povo. Usa a ferramenta que Deus te deu para a glória de Deus e para o crescimento espiritual do povo. Então o filho do profeta disse: ah, meu Senhor, a ferramenta era emprestada. Então o texto vai dizer, para nós concluirmos: e disse o homem de Deus: onde caiu a ferramenta? Aonde é que caiu a ferramenta? Deixa eu dizer algo nessa noite. Cuidado com quem você coloca em cima dos púlpitos das igrejas para pregarem. Tem um punhado de pessoas por aí que só querem uma oportunidade. E às vezes são pessoas que pregam em nossas igrejas, corrigem o povo, exorta o povo, bate na igreja, depois pega a oferta e vai embora para a sua casa. E o pepino fica lá para você resolver. Saiba, pastor amado, selecionar quem você convida para colocar no púlpito da igreja que Deus te deu para você apacentar. Seja seletivo. Cuidado, não vai por agrado, não vai por amizade, sai fora disso. Porque se tem uma coisa que Deus gosta é sinceridade. Então o texto vai dizer: disse o homem de Deus, onde caiu? Então Deus quer saber aonde caiu a ferramenta e mostrar o lugar para Eliseu. E a Bíblia fala que Eliseu cortou um pau, uma madeira, e o lançou ali e fez nadar o ferro. Quando Eliseu joga a madeira na água,
logo quando a madeira tem contato com a água, o ferro do machado, ele começa a subir, oh glória! Então este é um milagre inexplicável. O ferro do machado começou a flutuar. Eu aprendo muito, sabe por quê? Porque o ferro, ele é pesado. E como que um ferro pesado vai flutuar dentro da água de baixo para cima? É que quando Deus quer, até ferro de machado ele faz flutuar. Oh glória! Então o ferro flutuou e Eliseu se levantou e estendeu a mão e o tomou de volta, ou seja, a ferramenta voltou para a mão do profeta. Sabe o que Deus está nos dizendo nessa live, nessa noite? A ferramenta que você perdeu, a ferramenta que você deixou cair ao longo da sua vida. Essa noite, o Deus Todo-Poderoso, ele não mudou. Ele é o mesmo e ele tem poder para fazer a ferramenta flutuar. Sabe o que Deus está dizendo? Bem simples para você. Você que pregava e não prega mais, hoje é noite de você voltar a pregar. Você que orava e hoje não ora mais, é noite de você voltar a orar. Você que antes lia a Bíblia diariamente e hoje você não consegue ter tempo para ler a Bíblia, a ferramenta vai voltar. Volte a ler a Bíblia. Você que pregava e hoje não prega mais por M motivo, volte a pregar, porque a ferramenta está voltando para a tua vida. Não é tempo de encostar a ferramenta. Não faça igual o Salmo 137, em que Israel estava exilado, estava preso em cativeiro, e as suas harpas estavam penduradas, e os seus inimigos pediam uma canção, e eles diziam assim: como cantar em terra estranha com as harpas penduradas no salgueiro? Não enterre o dom que Deus te deu. Não enterre a tua ferramenta. Não deixe a sua ferramenta ficar cega. Não deixe a sua ferramenta ficar sem utilidade. Use a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos. É ensino, é ensino. É exortação, é exortação. É pastoreio, é pastoreio. É evangelístico, é evangelístico. Use com diligência, use com sabedoria, use para a glória de Deus o dom que Deus te deu. A Bíblia fala dos talentos. O que recebeu 5, granjeou mais 5. O que recebeu 2, granjeou mais 2. E o que recebeu 1 talento? Enterrou o seu talento. Quando o seu Senhor veio para o dia da prestação de conta, duro foi para aquele servo negligente, porque ele não granjeou o outro talento, ele simplesmente enterrou aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Então, meus queridos irmãos, fique com essa palavra. Não deixe a sua ferramenta caída. Não deixe a sua ferramenta cair. Use a ferramenta que Deus te deu. Use o dom que Deus te deu. Use as maravilhas que Deus já determinou e colocou nas suas mãos. Use para a glória de Deus. Use para crescimento da igreja. Use a ferramenta que Deus te deu para edificação espiritual da vida do teu irmão. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus honre vocês. Que Deus abençoe vocês no nome poderoso do Senhor Jesus. Mas não vá embora não.